Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre pessoas estruturadas. Como é uma pessoa que é emocionalmente estruturada? Então fique ligadinho aí. Antes eu vou deixar um recado para você. Estou com a viagem ao Egito já marcada. Nós vamos em junho e lá no Egito nós vamos conhecer os principais templos, nós vamos fazer vivências, nós vamos fazer um cruzeiro fantástico lá no Rio Nilo, que é maravilhoso. Eu já fui 2 vezes, vou de novo, vou depois novamente. Então, vale muito a pena. Então, para você saber um pouco mais de informações sobre essa viagem, entra lá no site jornadanoegito.com.br. Bom, o que é uma pessoa emocionalmente estruturada? Uma pessoa emocionalmente estruturada é uma pessoa que não precisa da aprovação do outro, principalmente. É uma pessoa que sabe se colocar na vida, é uma pessoa que consegue olhar para si mesmo, é uma pessoa que consegue chegar onde deseja. Por quê? Porque a pessoa emocionalmente estruturada, ela sabe muito bem o que ela quer, ela sabe muito bem o que ela é. E como chegar nessa pessoa? Como fazer uma pessoa que não é emocionalmente estruturada virar uma pessoa emocionalmente estruturada? Será que esse é o seu caso? O que você precisa entender? Então, é importante você entender o seguinte, que uma pessoa emocionalmente estruturada, ela entende que ela não precisa da aprovação do outro. Por que uma pessoa fica tão ligada na aprovação do outro? Por exemplo, tem pessoas que vivem colocando lá no Facebook fotos para serem aprovadas, ficam colocando situações, porque essas pessoas elas têm uma necessidade gigantesca dentro delas de serem amadas. Então, quando a pessoa quer ser amada, quando ela quer ser vista, ela fica com essa necessidade dentro dela, e essa é uma necessidade tão grande que ela fica desesperadamente procurando por aprovação. Então, bota a foto, né, no melhor ângulo, a foto que a pessoa se veste da melhor forma possível para receber elogios. Mas isso é super falso, pessoal. Receber elogios por receber faz você, na verdade, temporariamente se sentir bem, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Você precisa entender que para que a sua vida mude, para que algo aconteça de verdade, você precisa começar a se enxergar verdadeiramente. E o que é se enxergar verdadeiramente? Como funciona esse processo? É importante você entender que você precisa saber onde você está, quem é você neste momento, o que falta na sua vida, o que falta na sua estrutura emocional. Será que você precisa aprender a se comunicar melhor? Será que você precisa aprender a se relacionar melhor? Será que você precisa aprender algo que você ainda não sabe? Porque tudo é uma questão de estratégia. As pessoas têm muita mania de acharem que o problema da vida delas está fora. Está, por exemplo, tem gente que acha que é macumba, tem gente que acha que é o governo, tem gente que acha que é o marido, a mãe, enfim. Ok, essas coisas atrapalham com certeza. Só que se você estiver emocionalmente equilibrado, essas coisas vão, na verdade, te atingir, mas muito pouquinho. Na verdade, é como se fosse de raspão, pega e passa. Então, é importante você entender que uma pessoa emocionalmente estruturada é uma pessoa que sabe onde ela está indo, ela consegue enxergar claramente, ela não se engana, ela não perde tempo. Olha, uma pessoa emocionalmente estruturada, ela não se incomoda com o sucesso dos outros, ela não fica competindo, ela não fica observando os outros, perdendo o tempo para tentar fazer melhor, ela simplesmente é. Então, ela sabe onde ela quer chegar. Então, imagine assim, que o seu progresso, ele depende deste olhar. Onde você está hoje, o que você tem na sua vida verdadeiramente? Será que você está se enganando ou você sabe exatamente o que falta? Saber o que falta, saber o que você é hoje, saber onde você está, é o primeiro passo. Aí, você começa a sua jornada. Aí, você está pronto para começar nesse seu caminho de autodescoberta, descobrir como, né? Porque as pessoas que já chegaram lá, elas descobriram como, elas estudaram como, elas entenderam como. Essa é a única diferença da pessoa que já chegou lá e de você que não chegou. Então, é importante entender que essas pessoas estruturadas emocionalmente, elas conseguem olhar para si mesmas. Então, vamos lá, você precisa saber quem você é hoje, onde você está, o que falta, e a outra coisa é saber
onde você quer chegar. Então, você tem que entender que entre um lugar e outro existe um caminho, uma estrada. E trilhar essa estrada, para que você trilhe da melhor forma possível e você chegue ao seu destino rapidamente e com certeza você chegue lá, porque tem gente que tenta e não consegue, porque, como eu sempre digo aqui nos meus programas, ter boa vontade só não adianta. Você precisa entender como trilhar este caminho. Então, existem dois fatores principais nessa estrutura, nesse caminho. O primeiro fator é que você precisa saber como. Descobrir como. Descobrir o que falta, descobrir como resolver o que falta, descobrir como aprender o que você ainda não sabe, descobrir onde você vai buscar os ensinamentos que faltam. Não é um milagre, as pessoas não vão ficar com dó de você e fazer por você, você que tem que se olhar. O que está faltando? Eu tenho hoje um cargo X numa empresa X e eu quero um cargo melhor nessa empresa ou eu quero ir para uma empresa melhor? Ok? Que comportamento eu preciso ter? Que características eu preciso adquirir? O que eu preciso entender para ser vista como uma pessoa que pode mais? Para ser vista como uma pessoa que pode ser considerada para ir em frente. Então, esse olhar é importante. E aí você vai descobrir nesse trajeto que vai faltar coisas, porque senão você já teria chegado lá, não é, pessoal? Tem gente que fala, eu tô tentando. Então, eu digo o seguinte, se você está tentando há muito tempo e não conseguiu, você vai continuar não conseguindo. Você precisa de uma nova estratégia, você precisa aprender como. Bom, nesse trajeto, né, descobrir o como é essencial. A outra grande questão, que é o que eu faço com meus clientes, inclusive que eu criei esse método de 10 semanas que faz uma super transformação na sua vida, é justamente trabalhar o lado emocional. Porque nós aprendemos a nos comportar de uma determinada forma e a gente reage ao ambiente, seja com medo, seja com ansiedade, seja com sentimentos que atrapalham, porque isso foi aprendido. Em algum momento da sua história, você aprendeu a se comportar, a reagir de uma determinada maneira. Então, é preciso entender que para que você chegue lá mais rápido, você tem que mudar a sua estrutura emocional. Aqueles sentimentos que te impedem. Porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Por que não consegue? Porque o sentimento está impedindo. Então, ao longo desse processo de 10 semanas, eu vou estruturar com você esse progresso. E aí as pessoas vão perceber, as pessoas percebem, as pessoas me contam, Cristina, eu realmente consegui me sentir bem, eu não conseguia me comunicar, agora eu consigo, eu não conseguia fazer tal coisa e eu consegui. Funciona assim. Por quê? Porque eu trabalho dentro do seu inconsciente. Ali no consultório, eu uso várias técnicas, entre elas a hipnose, a programação neurolinguística, a terapia da linha do tempo, a visualização e outras técnicas ao longo desses 20 anos que eu fui aprendendo para ajudar você. Então, nós vamos fazer essa super evolução na sua vida, onde você vai finalmente conseguir mover-se, onde você vai finalmente conseguir planejar e chegar onde você deseja. Então, é um processo fabuloso, delicioso. Por que é delicioso? Porque quando você se descobre, você passa a sentir prazer na sua vida, em vez de empurrar a vida com a barriga, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, é muito interessante esse processo. Vou deixar o meu telefone, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696577748. Vou repetir novamente. 9696577748. Pessoal, eu não atendo esse celular, esse número, nem eu e nem a minha secretária. A gente só responde ao WhatsApp, tá bem? Então, 9696577748. E eu tenho uma novidade para vocês, que é o seguinte: eu fiz um aplicativo grátis, estou oferecendo ele grátis para você aprender a se autorresolver quando você não estiver bem. Então, é um aplicativo que você pode usar quando você não está num momento complicado, ou acordou mal-humorado, não importa, o seu sentimento ali, a gente pode resolver. Porque quando você tem um sentimento que está desequilibrando você naquele momento, você precisa sair dessa sintonia, mudar esse sentimento. E esse aplicativo eu fiz para isto. Então, é um aplicativo muito legal, está disponível grátis lá no Google Play, na Play Store. Procura lá como Cristina Long Power Mind.
Põe lá Cristina Long que você vai achar. Lembrando que Cristina Long, o Long se escreve L-O-N-G-H-I, tá bem? Bom, voltando ao nosso tema, no nosso programa, hoje nós estamos falando sobre pessoas emocionalmente estruturadas. Para você tornar-se aquilo que você deseja, você precisa ter uma estrutura. Por quê? Porque as pessoas que não têm estrutura emocional, elas tentam e não conseguem, ou elas tentam muito e conseguem pouco. Por quê? Porque falta estrutura. Então, como eu digo sempre aqui nos meus programas, ter boa vontade somente não adianta. Você precisa entender que você precisa estudar qual é o ponto, no seu caso, que pega, né? Que está te atrapalhando. Quando você entende o ponto que está te atrapalhando, e eu vou te ajudar a fazer isso, a gente consegue entender o que precisa ser mudado emocionalmente. E aí, com as técnicas que eu utilizo, eu vou mudar dentro de você, emocionalmente, o que é preciso. E você vai passar a sentir uma necessidade diferente. Então, funciona assim. A pessoa que, por exemplo, não tinha coragem, ela passa a ter coragem, ela passa a sentir que pode. As pessoas mudam, inclusive. Eu pego muitos casos de pessoas que mudam estilo de vida, mudam até o paladar, porque a pessoa passa finalmente a ter coragem de assumir quem ela é. E esse é o grande ponto, porque você, em algum momento, não conseguiu assumir quem você é. Geralmente, na infância, as pessoas são tão podadas e elas passam a ser aquilo que os outros querem que elas sejam, em vez delas serem aquilo que elas são realmente. Por quê? Porque ser aquilo que elas são, muitas vezes, impede. Impede por quê? Porque faz as pessoas, à volta dessas crianças, criticarem elas. Então, olhares de desaprovação, ou então, educação onde você apanhou, ou onde você foi recriminado. Isso levou você a não ser quem você é, levou você a cumprir um papel para agradar, o papel para fazer com que o outro te aceite. E essa pessoa que não é você, que não está sendo você, precisa ser mudada, porque você precisa entender que progredir é necessário, né? Você veio fazer algo importante, todos viemos, e tem gente que eu vejo chegando lá no consultório e não faz a mínima ideia de quem é, não faz a mínima ideia do que gosta. E a pessoa, muitas vezes, ela não tem coragem de dizer algo simples, como, por exemplo, que cor que você gosta. Eu tenho muitas pessoas que chegam lá no consultório absolutamente travadas. E depois de 2, 3 sessões, elas conseguem falar o que elas gostam, elas conseguem se expressar, elas conseguem observar sem medo. Por quê? Porque eu justamente mudo lá dentro do subconsciente dessas pessoas a parte do medo. A pessoa passa a sentir que pode, ela passa a permitir-se ser quem ela é. Então, é um processo interessantíssimo. A gente faz isso ao longo de 10 sessões. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. Atendo também via Skype. Não são todos os casos que eu posso atender via Skype, mas a maioria. Então, vou deixar o nosso WhatsApp. É 969657748. Manda lá um oi, a gente vai mandar as informações para você. Então, de novo, 969657748. Lembrando que é 0 Operadora 11, São Paulo. Bom, que características mais existe na pessoa que é emocionalmente estruturada? Uma outra característica é que essas pessoas, elas não ficam presas ao passado. São pessoas que elas descobrem muito rapidamente como sair de uma situação que não foi boa. Elas literalmente descobrem, porque essa descoberta é uma estratégia. A pessoa que não sabe que dá para sair, ela sente muitas vezes culpa em relação ao que aconteceu, ou ela fica apegada àquela situação. Então, ela não tem mais coragem de olhar para o futuro. É importante você entender que a pessoa emocionalmente estruturada, ela passa rápido pelas situações, ela tem essa capacidade. Por quê? Porque ela se perdoa. Ela aprende a olhar para si mesma, ela aprende lições e ela não fica repetindo os mesmos erros, porque ela aprende a observar. E é isso que eu vou te ensinar a aprender. Você vai aprender a observar a sua vida. E para o resto da sua vida, você vai ter ferramentas para utilizar sempre.
Outra característica é que essas pessoas, elas observam. Elas são grandes observadoras de si mesmas, do mundo, das coisas que funcionam e das coisas que não funcionam. Essas pessoas entendem o caminho. Elas entendem que existe uma estratégia. Como eu sempre conto aqui, a diferença sobre, né, o empresário e o comerciante, né? O comerciante é aquela pessoa que tem boa vontade, que tenta, mas geralmente a estrutura dele emocional e também a estrutura do conhecimento, do negócio dele é curta, é pouca. Então, o que ele obtém? Poucos resultados. Fica no limite, fica no vermelho. Geralmente, trabalha para pagar as contas. Qual é a diferença entre esse comerciante e o empresário? O empresário, ele vai além, ele estuda, ele vai buscar quem sabe, conhecimento de quem sabe, ele tem o telefone de quem sabe. Quando ele tem um problema, ele busca entender o que aconteceu, ele busca uma estratégia e ele muda. E aí, emocionalmente, é uma pessoa muito bem com ela mesma, é uma pessoa segura, é uma pessoa que não fica muito preocupada com o que os outros vão dizer a respeito dela. É a pessoa que consegue ser ela mesma. E eu sempre falo, pessoal, você precisa desistir de querer ser aceito por todas as pessoas. Nem Jesus conseguiu isso. É impossível ser aceito por todos. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. É impossível, por exemplo, numa reunião, você querer a aceitação de todos. Você tem que ter em mente que algumas pessoas vão concordar com você, outras vão torcer o nariz, algumas vão pensar ou falar algo. É impossível você querer querer que todos concordem com você. Então, quando você desiste de que os outros te aceitem, fica muito mais simples. Outra coisa, a partir do momento que a pessoa bem-sucedida, bem estruturada, começa a brilhar mais, esse brilho vai ofuscar outras pessoas e vai incomodar. Então, por exemplo, é natural que o gordo se incomode com o magro, que o feio se incomode com o bonito, que o pobre se incomode com o rico. É natural, gente. Então, você tem que desistir de querer que todo mundo aceite você todo o tempo. É importantíssimo. Você vai ter, sim, os seus seguidores, vamos chamar assim, mas não são todos. E muitas vezes, as pessoas que estão mais próximas da gente, a nossa família, são pessoas que não nos entendem. Por quê? Porque são diferentes da gente. Então, você precisa entender essa diferença, entender, respeitar, lidar com essa diferença, porque o nosso maior aprendizado é aprender a se relacionar. Se relacionar é uma arte. Se você não aprender, você vai viver como um fugitivo para o resto da sua vida. Você vai desejar sempre mudar de emprego porque você tem um amigo que você não gosta ou não sabe lidar, ou um chefe. Você vai desejar mudar de cidade. Você vai sempre desejar fazer mudanças. Essa forma de lidar não é a forma de uma pessoa emocionalmente estruturada. Uma pessoa emocionalmente estruturada, quando ela tem um obstáculo, ela para, pensa, entende, ela tenta resolver, ela vai na internet, ela procura o como. Saber como faz toda a diferença. Então, essas características são super importantes. A pessoa que é bem estruturada emocionalmente, ela aprendeu a ser bem estruturada. Dificilmente uma pessoa é naturalmente assim. Então, se você observar uma pessoa, por exemplo, idosa, você vai descobrir que essa pessoa idosa, no passado dela, ela errou também. E ela foi aprendendo, né? Uma pessoa estruturalmente emocionada, claro. Então, é importante você entender que é um processo. Então, você também pode entender como realizar esse processo, como se colocar nesse processo. E, claro, cuidando da parte emocional, que é importantíssima, porque não adianta você ler um monte de livros, participar de um monte de cursos e ficar tudo na teoria. O que eu faço ali com você ao longo dessas 10 sessões é justamente estruturar todo o seu progresso emocionalmente. A gente vai trabalhar de dentro para fora e realmente os resultados vão aparecer. Vou deixar de novo o nosso WhatsApp, 0 operadora 11, liga lá e aí você vai receber as informações. Então, 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748. Bom, uma característica também importante de uma pessoa bem estruturada
é que elas não se fazem de vítimas. Elas não acham que os outros precisam ter dó delas. E a pessoa que se faz de vítima, ela fica fazendo um papel, o papel da coitadinha, o papel onde a pessoa precisa ser vista. Então, ela precisa contar algo trágico, ela precisa contar a historinha triste, ela precisa fazer com que o outro tenha pena. Gente, não vale a pena fazer isso. É muito importante você entender que ser vítima só faz você ficar na mesma, faz você não andar, faz a sua vida ficar parada, né? A vítima não é uma pessoa bem estruturada. A vítima é uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Então, entenda que você precisa manter-se equilibrado para a sua vida funcionar. Equilibrado em todos os campos, emocionalmente falando, estruturalmente. Quando eu falo estrutura, eu quero dizer que você precisa saber onde você se encontra, como eu disse aqui no comecinho do programa, onde você está e para onde você quer ir e como você vai fazer esse trajeto. Isso é estruturar. É importante, porque se você só tiver uma parte da estrutura, também não vai funcionar, não é? Então, pense bem. Se você se imaginar alguns anos atrás na sua vida, você vai lembrar dos seus sonhos. Então, agora eu vou fazer um exercício com você que está me ouvindo. Lembre-se de você mesmo há alguns anos atrás. E lembre-se de você pensando no agora. Por exemplo, daqui tantos anos, que é hoje, eu quero estar num determinado patamar da minha vida. Então, eu te pergunto, era isso que você queria ter se tornado? Você é hoje o que você sonhou para você mesmo? Você chegou onde você deseja? Se você não chegou onde você deseja, se você não conseguiu, é porque você provavelmente fez tudo igual, não fez nenhuma mudança realmente importante, não soube como, não descobriu como. E a má notícia é que se você continuar assim, você daqui 10 anos vai estar igual. A diferença é que você vai estar mais velho, vai ter uns cabelos brancos aí em você. Então, entenda que existe uma forma, um como fazer as coisas e você precisa aprender isso. Eu vou te ensinar, além de estruturar dentro de você toda a sua parte emocional, onde é como uma reprogramação. Você vai passar a sentir que pode, você vai passar a ter permissão, você vai passar a entender que é fácil, porque vem de dentro para fora. É muito, muito interessante esse processo. Então, de novo, vou deixar o nosso WhatsApp, 969657748, repetindo, 969657748. Tem também o nosso site, que é cristinalong.com.br. Long é L-O-N-G-H-I. Entra lá, tem todas as informações sobre esse processo de 10 semanas. Você pode também entrar lá no Facebook, procurar minha página que chama Jornadas da Alma, curte lá e aí você vai receber constantemente essas dicas que eu dou. Tem a dica lá do aplicativo, Cristina Long Power Mind, que tá grátis, para você fazer essa estrutura. Ou seja, não tem desculpa. A única desculpa que você não pode dar, não deve dar para si mesmo, é achar que os outros impedem. Você precisa entender que depende de você. Quando você decidir que você pode fazer essa grande mudança na sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Então, você tem que decidir. Vem até mim, eu vou te ajudar. Quando você decide que você vai fazer essa mudança, você chega sozinho onde tem que chegar, você faz sozinho o que tem que fazer, você para de esperar que os outros façam por vocês. É importante você entender que você precisa assumir o seu progresso, você precisa assumir a pessoa que você quer ser, você precisa entrar no caminho, nessa estrada que é só sua, sozinho. Então, faça isso por você, aproveite o começo do ano e é um excelente momento para você fazer todo esse progresso, que vai ser um progresso transformador, realmente, na sua vida. Então, deixando de novo os meus contatos, cristinalong.com.br, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11, 969657748. Baixem lá, pessoal, o aplicativo Cristina Long Power Mind. Vocês vão adorar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Boa noite, até terça-feira.